Boa noite, meu irmão, minha irmã. Começamos mais um momento aqui de celebração a Jesus Cristo, o Rei dos Reis. E eu quero te convidar já rapidamente a abrir a Bíblia no Salmo de número 20, que nós vamos ler aqui esse texto a partir do versículo 5 em diante. Salmo 20, versículo 5 em diante, vai dizer assim: celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do teu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Olha o versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Meus irmãos, uns confiam em carros, em carruagens de bois, outros confiam em cavalos. Aqui o salmista está falando dos elementos da guerra, os recursos que aquelas pessoas tinham naquela época, na época de lutar, de guerrear. E nós não precisamos confiar nos recursos humanos de guerra, porque nós temos o Senhor dos exércitos. Então alguns confiam nessas coisas, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Então não precisa ficar preocupado, desesperado, ansioso. Descanse teu coração no Senhor e vamos exultar, celebrar, adorar a Jesus nessa hora. Quero te convidar a louvar comigo, adorar o Senhor, cantar louvores ao Rei dos Reis. Nós vamos cantar o hino de número 42 do Inário Presbiteriano, para nós darmos início a esse momento aqui. Então vamos louvar Jesus. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e a quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Obrigado, Jesus, por mais um momento que nós temos para adorar a Ti. Que de fato o Senhor seja engrandecido aí nas nossas casas, nos momentos que nós estivermos refletindo na Tua palavra e na nossa vida. Nós viemos aqui te exultar, te adorar. É o momento que nós te adoramos. Seja engrandecido, ó Deus, nesse momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e nos garante a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Suas lutas, suas dores, Ele cuida de você. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O sacrifício de Jesus trouxe vida para nós. A palavra de Deus nos diz que nós estávamos mortos nos nossos erros, nas nossas falhas, mas Ele teve misericórdia de nós. E por causa da cruz, por causa da sua morte e da sua ressurreição, hoje também nós podemos viver com o nosso Senhor. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar.
dependemos desse amor. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Confie nele de todo o seu coração. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Confiamos, Senhor. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Obrigado, Senhor, porque a tua cruz revela para nós esperança, Senhor. Esperança de um futuro melhor. E não um futuro melhor aqui nesse mundo, porque nós sabemos que há um céu, há um lugar preparado para aqueles que te amam e para aqueles que se entregam ao Senhor. Prepare as nossas vidas, os nossos corações e nos abençoe para que possamos viver a vida que o Senhor quer que nós vivamos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Hoje o nosso texto de meditação está em 1 Reis, capítulo 19, e 2 Reis, capítulo 4. Eu quero ler com você alguns versículos desses textos. E a mensagem que eu quero trazer para mim e para você, a mensagem que vem da parte de Deus para nós, da palavra, é que Deus nos presenteia com a vida, mesmo em momentos de morte. Nos momentos mais difíceis e críticos da nossa vida, Deus tem para nós escapes, soluções, alternativas, que nos abençoam tanto, que faz a gente enxergar de novo como a vida é preciosa e como a vida é bela. Nós temos dois textos aqui, textos de dois milagres, um com Elias, outro com Eliseu, e como Deus usou esses homens no passado, e como a palavra ainda fala e produz vida para nós. Então eu quero que você que está me escutando aí, possa ouvir essa mensagem e terminar esse momento aqui comigo, com o coração cheio de confiança no Senhor, sabendo que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele tem cuidado de você, de que situações difíceis realmente podemos passar, mas Deus tem vida para nós, depois de momentos difíceis. A Bíblia diz que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Então é essa alegria que nós aguardamos, é essa alegria que nós confiamos que Deus há de nos conceder, em nome de Jesus. O primeiro versículo está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, que Elias diz assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio, se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Outro texto está lá em 2 Reis, capítulo 4, quando a viúva encontra com Eliseu, Eliseu vai à casa da viúva, e diz aqui o capítulo 4, versículo 5 de 2 Reis: então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e a enchia. E diz o texto aqui, o versículo 6, cheias as vasilhas, disse ela aos seus filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Você pode fazer uma oração comigo aí rapidamente? Senhor, nós estamos diante da tua palavra bendita. Fala conosco, ó Deus. Instrui-nos pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como receber vida mesmo em momentos de morte? Deus nos presenteia com vida em momentos de morte. A gente não sabe dizer quem escreveu a carta, o livro, né? Vamos dizer, melhor dizendo, um livro de 1 e 2 Reis. Difícil saber quem escreveu esse livro. Mas nós sabemos qual foi o objetivo do escritor deste livro. Nós sabemos que esses dois livros são um livro só. No passado era chamado de Profetas Anteriores, ou pré-profetas, vamos dizer assim, né? E esse livro foi escrito
pelo menos 3 motivos. O primeiro deles, para lembrar o povo de que o exílio viria, o povo seria enviado para outros lugares por causa dos seus pecados, e que o exílio é justo. Deus está fazendo porque é a justiça da parte de Deus quando o povo decide andar longe dele. Mas em segundo lugar, esse livro também nos conta e nos relembra a mensagem de Deus de permanecer com a dinastia de Davi no trono, a esperança de um reinado eterno, um reinado davídico que há de se prolongar, o seu reino jamais terá fim. Nós sabemos que esse reinado da dinastia de Davi aponta para Cristo, que é o filho de Davi, que reina sobre o seu povo. Então existe uma mensagem messiânica, uma mensagem de salvação, ainda que no momento de exílio, momento de dor. E por fim, a terceira mensagem do livro, são os profetas dizendo que se o povo se arrepender, Deus vai trazer esse povo de volta, Deus vai tirar eles do exílio e vai colocá-los de volta na terra prometida, na terra deles, em Jerusalém. Esse livro, então, o livro de 1º e 2 Reis, conta para nós a história da monarquia de Israel. Desde Davi se assentando no trono, até os dias que o povo vai à Babilônia, exilados por causa do seu pecado, nós temos então a história dos reis de Israel. E durante o período dos reis de Israel, nós encontramos vários profetas, como é o caso do profeta Natã, Aías, Semaías, Micaías, Jonas, Isaías, a profetisa Ulda, e os 2 mais famosos profetas desse livro, de 1º e 2 Reis, Elias e Eliseu. Como Deus usou Elias e como Deus usou Eliseu em dias difíceis, profetas que apontavam o pecado das pessoas e profetas que faziam milagre no meio de Israel, profetas que apontaram para a graça, para o poder e para a misericórdia de Deus, ainda que em momentos muito difíceis. Elias foi um homem que vinha realizando milagres aqui no texto, milagres poderosos. Ele já tinha predito uma grande seca, ele havia feito milagres na casa da viúva de Sarepta, ele matou 850 adoradores de Baal, ele profetizou a chuva, ele participou do chamado de Eliseu, ele ameaçou Acabe e Jezabel por suas obras malignas. E no livro de 2 Reis, já no 1º capítulo, temos Elias no alto de uma montanha, pedindo Deus que mandasse fogo para queimar os soldados inimigos lá no pé da montanha. Por fim, vemos Elias passando a sua missão para Eliseu, e ele é arrebatado ao céu através de uma carruagem, uma carruagem de fogo. E o seu manto cai e fica com Eliseu, e Eliseu agora recebe as bênçãos que eram de Elias, mas em medidas, em porção dobrada do seu espírito. Eliseu então agora faz mais do que Eliseu, ele faz milagres como tornar águas saudáveis, ele amaldiçoa jovens que o chamam de calvo, ele mostra o poder de Deus através da vida dele. Ali no capítulo 2 de 2 Reis, versículo 23, você vai encontrar essa história. E no capítulo 4 aqui de 2 Reis, nós temos um novo momento da vida de Eliseu. Ele começa a exercer um movimento aos necessitados. Eliseu então multiplica o azeite da viúva, ressuscita o filho da sunamita, restaura uma comida envenenada, alimenta pessoas com 20 pães e um pouco de cereal. Você vai encontrar a história até do machado que cai num lago, e ele fala: servo de Deus, homem de Deus, esse machado era emprestado. E Elias então levanta esse machado só com o poder, com o milagre que vem do Senhor. E os profetas então tinham esse desafio de apresentar para os reis a mensagem de Deus, ainda que eles não quisessem ouvir. E eles tinham que apresentar o desígnio da palavra de Deus para o povo também. Então os profetas, eles nos ensinam muitas coisas. Elias e Eliseu foram homens que derramaram vida através da graça de Deus em momentos de morte. E para que eu e você possamos compreender como ter vida mesmo em situações de morte, como compreender, ter felicidade e alegria em dias tristes como esse, como conseguir estar com a cabeça firme, crendo no Senhor, mesmo em dias difíceis igual esse que nós estamos passando. Eu queria deixar para você 7 breves lições. Nós vamos passar rapidamente por essas lições, e eu gostaria que, se você puder, você anote aí, na história de Elias aqui em 1 Reis 19 e na história de Eliseu em 2 Reis capítulo 4. A palavra vai nos dizer então, em primeiro lugar, a primeira lição que eu quero deixar para mim e para você, para que nós possamos viver vida em dias de morte, é que nós precisamos aceitar a nossa humanidade. Eu e você precisamos entender que homens de Deus também sofrem. O texto está aqui em 1 Reis 19, versículo 4, vai falar para nós que Elias se assentou debaixo de um pé de zimbro no deserto, depois de caminhar o dia inteiro, pediu para si a morte e disse: basta, ó Deus, toma agora a minha alma, não sou melhor do que meus pais. Meus irmãos, o outro texto está lá em 2 Reis,
quando certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou Eliseu e disse: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhes serem escravos. Nós precisamos aceitar a nossa humanidade. Homens de Deus também sofrem. Elias havia acabado de matar 850 adoradores do ídolo Baal, que não é o Deus Altíssimo, um Deus de mentira, um Deus fake. Tem o fake news, tem o Deus fake também. E mesmo assim, depois de matar 850 soldados, 850 idólatras, ele tem medo agora porque a mulher de Acabe, Jezabel, no primeiros versículos do capítulo 19, fala: olha, Elias, eu vou arrancar sua cabeça. Se eu não fizer com você, igual você fez com os adoradores de Baal, eu mudo meu nome. Eu vou arrancar sua cabeça. E Elias estava extremamente esgotado e ele pede a morte. Eliseu aqui encontra uma viúva que o seu marido era um verdadeiro servo de Deus, agora lá em 2 Reis capítulo 4, um homem que temia o Senhor, mesmo assim deixou dívidas, morreu e deixou dívidas, e agora o credor estava lá na casa dessa mulher e ela não tinha como pagar. Então o combinado daquele credor com aquela mulher foi o seguinte: olha, eu vou querer os seus 2 filhos para mim, para eles serem meus escravos, e assim a dívida vai ser paga. Essa mulher estava triste, chateada, incomodada. A mensagem então, a primeira mensagem que eu e você precisamos entender, para a gente ter vida em momentos de dor, em momentos de morte, felicidade em momentos de dor, é baixar a bola da nossa mente e entender que nós também sofremos. Homens de Deus também sofrem. Nós precisamos aceitar a nossa humanidade. Elias chegou no seu limite físico, limite espiritual, limite emocional. Elias teve medo, chegou assim, numa situação da vida dele que matou 850 homens, mas estava com medo de Jezabel. Então, depois de um dia fisicamente cansado, emocionalmente cansado, espiritualmente cansado, depois de tantos milagres que ele fez ali, ele pede a morte. Ele fala: olha, eu prefiro morrer do que continuar cansado. Você achou que eu ia falar igual o Chapolin Colorado, né? Eu prefiro morrer do que perder a vida. Não, ele falou: eu prefiro morrer do que permanecer, viver uma vida assim tão cansativa, tão exausta. Olha, eu não quero mais, Senhor, eu não quero mais, eu desanimei. Senhor, eu não sou imbatível, Senhor, eu não sou infalível. Talvez você está sofrendo agora porque você percebeu que você perdeu o controle. E nós estamos vivendo dias que nós não temos controle de nada. Você não tem um controle de nada que está acontecendo no mundo nesse momento, nada. E isso pode estar deixando você em parafuso, mas lembre-se, o sofrimento faz parte da vida. E Deus muitas vezes usa o sofrimento como modo de purificar a nossa fé. Então continue crendo, continue firme, aceite a sua humanidade. Você não é Deus. Elias então chegou no seu limite, um super-homem de Deus. Chegou num limite de cansativo. Você também cansa. Aceite isso. Vai ser melhor você aceitar do que ficar relutando, porque é no momento que você se sentir fraco que a força de Deus vai se bastar na sua vida. Agora nós temos a outra história, a história de Eliseu e da viúva. Essa mulher tinha um homem de Deus, mas um homem que deixou dívidas, ou seja, um homem que não era perfeito. E nós amamos a Deus, mas isso não significa que deixamos de ser falhos e limitados. Tropeçamos, infelizmente tropeçamos. E vemos a humanidade aqui dessa mulher, quando ela admite reconhecer para Eliseu a luta que a família dela está passando. Muita gente não quer ser abençoada porque tem medo de expor seus problemas para outros. E prefere manter o orgulho, mesmo na depressão, na dor, na tristeza, na morte, do que abrir o jogo e encontrar a vida por meio da libertação. Põe para fora. Então aceite a sua humanidade. Homens de Deus também sofrem. Abra-se com humildade e vulnerabilidade. Você é vulnerável, como eu. Bom mesmo e perfeito só Deus. Nós somos imperfeitos e estamos suscetíveis a problemas diversos. Então, para a gente ter vida no momento da morte, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é isso: eu sou limitado. Segundo, eu preciso cuidar do meu corpo. Essa parte aqui é muito legal, porque Deus encontra com Elias. Elias está ali debaixo de um pé de zimbro, pediu a morte. E ele deitou-se e dormiu, diz o versículo aqui, 1 Reis 19, 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou nele e disse: Elias, levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e dormiu de novo. Olha isso. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta, Elias, e come, porque o caminho será muito longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus.
Olha que mensagem maravilhosa. Para você ter vida no momento de morte, segunda coisa que você tem que entender, que eu tenho que entender, é que Deus nos ordena a cuidar do nosso corpo. Precisamos cuidar do nosso corpo. Muitas vezes, o que falta para mim, o que falta para você, é entendermos que Deus coloca ao nosso redor situações boas, situações ricas, que fazem bem para nós. Tem um livro chamado Andando com o Tanque Vazio, e nesse livro o autor fala da importância de nós fazermos algumas coisas da nossa vida que recarregam a bateria da nossa alma. Tem coisa que descarrega a gente, descarrega. Trabalhar demais descarrega suas baterias. Brigar demais com a mulher, com o marido, com os filhos, descarrega suas baterias. Estresse constante descarrega a sua bateria. Então, de vez em quando, você precisa parar e recarregar suas baterias. Foi o que Deus fez com Elias. Então, o Senhor colocou nele um sono profundo. Ele dormiu, quando ele acordou, tinha comida e bebida. Ele comeu, bebeu, dormiu de novo. Ele acordou, comeu mais uma vez, bebeu mais uma vez. E Deus falou com ele assim: agora, Elias, come, porque você ainda vai andar muito tempo. E a Bíblia diz que ele andou 40 dias com aquela força que veio de Deus. Sabe, meu amigo, olha para o lado aí e veja que as opções maravilhosas que Deus está te dando: uma comida, um descanso. Tira aí 1-2 horas por dia para descansar sua mente, assiste um filme, bate um papo, toca um violão, cante uma música, relaxa um pouco, veja Deus te dando momentos de paz e de alegria. Respire fundo, respire pelo nariz, solte pela boca, cuide do seu corpo, faça uma alimentação saudável, faça um exercício físico. Isso vai oxigenar seu cérebro, vai te dar paz, vai te dar calmaria. Saia de ficar pilhado o tempo inteiro, descansa o teu coração. Foi isso que Deus fez com Elias. Engraçado que a gente gosta de espiritualizar tudo, né? Mas tem hora que não é momento de espiritualizar, é momento da gente entender que é preciso descansar. Então descansa a sua mente, desliga aí um pouco o jornal, tanta notícia, desliga um pouco essas notícias, vai ler a sua Bíblia, vai assistir um filme, fazer uma caminhada, assistir uma música, comer uma comidinha gostosa, sabe? Faz essas coisas e Deus vai renovar suas baterias. Engraçado que Elias queria a morte, mas depois de comer, beber e dormir, que são as necessidades básicas do homem, né? Todo homem quer comer, beber e dormir, é o que a gente precisa. Tem gente que cisma que precisa demais, mas não precisa, é só isso mesmo. Ele conseguiu andar mais 40 dias, 280 quilômetros de caminhada. Então, quando a gente acha que não consegue mais nada, consegue fazer mais nada, Deus sempre tem situações ao nosso lado e coisas que nos alimentam e nos aumenta a esperança e o desejo de viver. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, então cuide do seu corpo. Terceiro lugar, nós precisamos também entender que a comunhão com Deus nos acalma. Elias agora chega no monte Horebe e ele entra numa caverna. Versículo 9, ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Olha Elias voltando a reclamar, no versículo 10. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Ele fala que ficou sozinho, ô dó. Ele diz: olha, sobrou ninguém, Deus, estou sozinho aqui nessa caminhada, estou defendendo o teu nome sozinho. Ele diz isso de novo, no versículo 14, ele fala: fiquei só, mataram os teus profetas, eu fiquei só. Ele cismou com isso, que ele ficou sozinho, está lamentando isso para Deus, ele está colocando para fora isso aí. E Deus falou com ele assim: Elias, sai lá fora, põe-te aí no fim do monte, olha para mim, eis que passava o Senhor. Isso é a Bíblia que está dizendo. E um forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas. Porém o Senhor não estava no vento, no forte vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave, um sussurro tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no manto, saiu, pôs a entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e disse: que fazes aqui, Elias? Olha, Elias está tendo intimidade com o Senhor. Elias está tendo diálogo com Deus. Se você quer ter vida no momento de dor, talvez esse ponto aqui seja o mais importante de todos. Desenvolva comunhão com Deus, porque isso te acalma. Leia a Bíblia, ore, faça um jejum. Tire um período do seu dia, você pode tirar uma manhã inteirinha, tira todo dia, toda a parte da manhã, leia a Bíblia, leia um bom livro, um livro que fala do amor de Deus, ore bastante, cante louvores, mas tenha ali aquele momento de intimidade com Deus, porque Deus se revela a nós através da palavra, e quando Ele fala, Ele acalma o nosso coração.
Veja o que diz Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E aí Deus fala para nós, não se preocupe com o que vocês vão comer, o que vocês vão beber. E vejam os passarinhos, vejam as plantas, as flores. O Pai Celestial, o Pai delas, cuida delas, veste elas, dá comida. Elas não tecem nem fiam, mas estão bem vestidas. Não plantam nem semeiam, mas seu Pai as alimenta. Vós valeis muito mais do que um pardal. Vós valeis muito mais do que um lírio do campo. Você vale mais do que isso, mas Deus quer falar com você. E é interessante que Elias não ouve a voz de Deus aqui no terremoto, na tempestade, no fogo. Ele ouve num sussurro, porque nós precisamos estar atentos ao que Deus vai falar. Isso tem a ver com o Espírito Santo em nós, que nos faz sensíveis à voz dele. A voz de Deus é doce, é suave, é mansa e acalma o nosso coração. Quando você acalmar, ir para a palavra, você vai ouvir uma voz suave e doce no seu ouvido, comunicando vida, poder e graça sobre você. O livro de Isaías diz que há uma voz que fala no nosso coração e no nosso ouvido. Este é o caminho, andai por ele. Esse é o caminho da palavra de Deus. Então, meus irmãos, paciência. Deus controla o mundo e ele se revela para nós. A comunhão, então, acalma. A voz mansa de Deus acalma. Tá pegando aí? Vamos para o quarto, estamos acabando. Quarto lugar, para que eu e você tenhamos vida nos momentos de dor, de morte, alegria nos momentos de dor, nós precisamos descobrir quais são as novas missões de Deus para nós. Uma das coisas que vai deixar você mais desanimado é não saber o que fazer da sua vida. Há uma frase antiga que a gente ouvia que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E não é assim que Deus quer que você viva. Deus tem um caminho para você. Elias agora, depois de ter um encontro com o Senhor, agora no versículo 15 ele diz, o Senhor fala para ele, disse Deus, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, chegando lá, unge a Hazael, rei da Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás também Israel, rei sobre Israel, e também Eliseu, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Está vendo que Elias estava reclamando, ele estava sozinho. Agora Deus falou com ele assim, calma Elias, tem mais 7.000 pessoas me adorando. Você não está sozinho, você que não está vendo. A sua aflição não te deixa ver as coisas boas. Mas agora eu tenho missões para você, Elias. Eu quero que você vá e unja essas pessoas que o versículo 15 e 16 fala aqui para nós. E Deus ainda fala para ele, olha Elias, e fique tranquilo, eu tenho um sucessor para você, Eliseu, o seu tempo está acabando, fique tranquilo, mas ainda não é um fim, eu ainda tenho missão para você. Eu quero te falar uma coisa, sabe quando foi que Elias parou de trabalhar para Deus? Quando uma carruagem de fogo veio e levou ele. Enquanto isso ele estava lá com Eliseu, ensinando Eliseu o caminho de ser um profeta de Deus. Sabe quando que Deus quer parar de usar você? Quando ele te levar para morar com ele. Enquanto isso, meu irmão, tem muito trabalho a fazer, muita gente para alcançar. Levanta a cabeça, a vida não pode ser tão ruim assim. Deus é maior e quem está com ele nunca está só, já dizia aí o cantor. Deus está te chamando para uma missão. Deus então renovou a vida de Elias e deu para ele vida quando ele falou, Elias, é muito cedo para você desistir, eu tenho uma missão para você. Não tem nada melhor para nós do que saber que Deus tem um alvo, um plano, um projeto para a nossa vida, que Deus nos inclui na missão dele, que ele tem uma missão para nós. Meu amigo que você está me ouvindo agora, você está desanimado, deixa eu te falar, começa a servir o próximo, liga para quem está triste, faça uma oferta para quem está passando necessidade, que a sua alegria, a sua vida vai voltar, porque melhor é dar do que receber. Bem-aventurados os que servem, os humildes de espírito. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Deus tem missão para você. Descubra o que você pode fazer nesses dias aí que está na sua casa, isolados. Qual a missão Deus tem para você? Deus tem um projeto para a sua vida, você sabe disso? Isso vai te dar alegria. Eu estou aqui desempenhando o projeto que Deus tem para mim com alegria. E isso me renova a esperança. Obrigado, Jesus, por isso. Deus quer fazer isso na sua vida também. Quinto lugar, quinta maneira de nós entendermos o que Deus tem para nós. Como encontrar vida. 1 Reis 19 a 21 e 2 Reis 4 e 2. 19 a 21 vai dizer assim, partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu.
Andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto. Então deixou estes o boi, correu após Elias e disse: deixai-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei, Elias. Elias lhe disse: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Eliseu voltou, veio seguir Elias, tomou a junta de boi, o imolou, com o aparelho dos bois, cozinhou a carne, deu ao povo, comeram, se dispôs e seguiu a Elias e o servia. O outro texto, aqui no versículo 1 e 2, fala que Elias chegou para ajudar aquela mulher. No versículo 2 ele diz: Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Sabe qual que é a quinta dica que Deus tem para mim e para você na palavra dele? É que você precisa descobrir quais são os amigos que você tem para a caminhada. Amigo mesmo, amigo mais chegado que um irmão. A gente precisa de um ombro amigo, uma pessoa para a gente se apoiar nos dias de dor. Um ajuda o outro e juntos nós vamos caminhando, porque o cordão de 3 dobras é difícil de ser quebrado. É bem melhor serem 2 do que 1, já dizia o Santo Livro. Deus arrumou um Eliseu para Elias. Deus arrumou um Eliseu para a viúva. Eu quero te perguntar, você tem algum amigo, algum Eliseu na sua vida? Aquela pessoa que te levanta, te anima? Você tem sido um Eliseu para alguém? Você tem abençoado alguma pessoa? Você serve para acalentar e consolar a vida de alguém, ajudar alguém? Se você quer ter amigos na caminhada, seja um amigo para a caminhada de alguém. Deus tem pessoas que aliviam o nosso fardo. Elias precisava de um companheiro, a viúva precisava de uma ideia. E Deus coloca pessoas no caminho da gente. Eu espero que eu possa ser alguém assim que te abençoa. E eu quero que você seja alguém que me abençoe. Para que juntos a gente consiga caminhar. Veja que nós precisamos de amigos, amigos de verdade, amigos ponta firme, amigos que servem a Jesus. Elias encontrou Eliseu trabalhando, porque Deus não usa preguiçoso, irmão. Encontre gente para te ajudar, mas gente boa. Não é gente que não quer nada com Deus, gente que não quer nada com a dureza, não. Arruma gente ponta firme, gente que é exemplo para você. Elias foi encontrar Eliseu, ele estava trabalhando pesado. E ele viu que quem trabalha tem valor. É gente de dignidade e gente que pode abençoar a vida de Elias. Eliseu então foi uma bênção. Precisamos de amigos, ninguém vive sozinho. Pense nisso. 6ª lição e penúltima. Precisamos enfrentar nossos problemas e resolvê-los. Não é mole não. Que a moleza vai comer pudim. Elias precisou entender isso. Eliseu precisou entender isso. A viúva precisou entender isso. E você precisa entender isso. Os problemas vêm, mas a gente precisa matar no peito, enfrentar, sair jogando. Chega de mimimi. Você está aí sofrendo, preocupado, meu Deus, apavorado. Não, meu irmão. Faça o que você pode fazer, o que está nas tuas mãos, faça, dê o melhor de si. Entregue os seus trabalhos, o teu espírito ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, mas faça a tua parte, dedique-se, dê o melhor. Olha só, gente, Elias estava num momento complicado e Deus deu para ele uma resposta, deu para ele uma missão. E aqui em 2 Reis, capítulo 4, essa mulher vivia um momento terrível. Você já imaginou o marido morrer? Ela é uma viúva, não tinha nada. O homem que ela devia para ele fala: olha, eu preciso levar os seus 2 filhos como escravos porque você não pode me pagar. E ela apavorada, chama Eliseu. Então ela toma uma postura: eu preciso falar com alguém. E ela chamou Eliseu, falou: eu preciso de ajuda. E ele fala com ela assim: o que você tem na sua casa? O que você tem? Ela falou: olha, eu não tenho muita coisa, eu tenho uma botija de azeite. Ela não tinha azeite na botija, ela tinha só a botija do azeite. Ela tinha só a Tupperware que ia guardar o azeite, só. Ela não tinha nada dentro daquilo. E Eliseu falou para ela assim: olha, então, vai, pede emprestada vasilhas, muitas, não poucas. Entra, fecha a porta e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Desculpa, eu disse que ela tinha botija sem o azeite. Mentira, né? O texto está dizendo que ela tinha botija e o azeite dentro. Mas só uma botija de azeite. Ela pega essa botija de azeite que ela tinha e ela ouve o que Eliseu falou e fez. Não ficou de mimimi, não ficou de vítima, não se queixou do marido. Milagre, né? Porque a mulher adora se queixar dos maridos. Ela podia ter falado: nossa, aquele cara nem para morrer presta. Morreu e me deixou endividada. Olha isso, olha aquilo, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo, olha a situação que eu tô, ai, como é que eu vou fazer? Vai fazer igual aquele cara lá da televisão que fala: vou morrer, né? E arranca a boca. Ela podia ter ficado assim, apavorada. Mas ela ouviu a palavra do profeta, ela fez,
E Deus abençoou. Ela teve postura, ela teve rumo, ela fez alguma coisa, ela não ficou de vitimismo. Pense nas soluções que Deus está te dando e faça. Deixe de gostar da dor, meu irmão. Pare de gostar do problema. Tem gente que tem problema de estimação, dor de estimação. A vida nunca está boa, nunca chega num lado, você fala assim, agora sim. Não, sempre dá para achar alguma coisa que está ruim. Aquela mulher foi trabalhar, vai trabalhar alguma coisa, faça alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, está ruim, vamos fazer alguma coisa. Então deixe de vitimismo, mata no peito, sai jogando, enfrente os problemas e resolve-os. E por fim, última lição, entenda que apesar de tudo, você precisa crer, eu preciso crer nas promessas de Deus. Eliseu falou para aquela mulher, pegue a tua botija, pegue várias vasilhas com os teus vizinhos, fecha a porta e começa a derramar azeite nessas vasilhas. Eliseu está falando para aquela mulher, creia na promessa de Deus, Deus vai abençoar a tua casa e os seus problemas vão ser resolvidos. Eu queria que você gravasse essa frase, a medida da tua fé é a medida da sua bênção. O tanto que você conseguir crer, é o tanto que Deus vai te abençoar, porque tudo é possível àquele que crê. Essa mulher então teve que pensar na logística, buscar vasilhas, como trazer essas vasilhas, que tanto de vasilha. O texto fala, busca muitas vasilhas. Como é que ela sabia que ela pegou o tanto que era necessário? Não sei, ela foi. Ela creu, ela foi fazer. Tudo isso podia parar, né? Falou, mas eu não sei. Quer saber, vou fazer nada. Não. Vou fazer, porque eu não sou aquilo que eu estou passando, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. O pouco vira muito pelas promessas de Deus. Então ela encheu a casa de vasilha, e ela começou, fechou as portas, as janelas, e começou a deitar azeite nas vasilhas, e ela foi colocando azeite, e ela foi colocando azeite, porque ela creu nas promessas de Deus. E ela disse para o filho, me dá mais uma vasilha. E o filho falou, mãe, não tem vasilha mais, acabou, o azeite parou. Então se ela colocasse mais vasilhas, se ela tivesse buscado mais vasilhas, ela ia ter mais azeite, que a medida da fé é a medida da bênção. Agora o texto vai dizer que quando acaba o azeite, é porque acabou a vasilha, mas essa mulher creu na promessa de Deus. E olha que milagre, uma família que até então estava endividada, termina o texto aposentada, porque o versículo 7 diz que ela vendeu aquele azeite, ela pagou as dívidas, e ela e a família, ela e os filhos, viveram do resto. O que Deus pode fazer, meus irmãos, quando você crê na promessa dele, é muito mais do que você imagina, é muito mais do que você pensa, é muito mais do que você espera. Nós precisamos crer nas promessas de Deus. Eliseu mandou pela palavra de Deus, ela obedeceu e o Senhor abençoou a vida dela, sobrou azeite. Deus é maravilhoso. Eu quero encerrar aqui lendo para você alguns versículos. O primeiro, Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Nada é impossível a Deus. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:38. 1 João 5. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Tudo isso são promessas de Deus para você. E se você crê, Deus vai te abençoar. Então eu quero deixar para você essas 7 lições de Deus. Como nós podemos receber vida mesmo nos momentos de dor. Primeira lição, aceite a sua humanidade. Segunda, cuide do corpo. Terceiro, tenha comunhão com Deus. Quarto, descubra as novas missões que Deus tem para você. Quinto, tenha amigos de Deus para a caminhada. Sexto, enfrente os seus problemas e resolva-os. Chega de mimimi. Sétimo, creia nas promessas de Deus, porque a medida da fé é a medida da bênção. Que Jesus abençoe a sua casa. Que Jesus renove a sua mente, a sua esperança. Mesmo nos dias tão difíceis, Deus tem alegria para você. Porque ainda que eu e você andemos no vale da sombra da morte, ainda ali o Senhor nos guia. Ele nos prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Unge a nossa cabeça com óleo, faz o nosso cálice transbordar. Você pode orar comigo? Senhor, eu coloco
a vida desse irmão que nos assiste. Que o Senhor o abençoe, ó Deus. Não sei o que ele está passando. Infelizmente, nós não temos se encontrado. A igreja está vazia. Mas a Tua palavra, Deus, está sendo pregada. E pela Tua palavra, o Senhor possa acalentar, socorrer e fortalecer essa pessoa. Dê para ela vida, mesmo nesses momentos assim, tão tristes. Dê para ela alegria, mesmo assim, Pai, nesses momentos tão complicados. Que a presença do Senhor e todas essas dicas, o sobrenatural do Senhor, seja sobre nós, sobre a nossa cidade, seja a nossa nação, ó Deus, pelo mundo e nas nossas famílias. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Jesus abençoe você, sua vida, sua família. Até mais. Um abraço para você. Nós vamos encerrar esse momento pensando numa canção, adorando a Jesus através de uma canção, tendo em vista o que a gente acabou de ouvir. É importante que a gente aprenda a confiar no Senhor, pois Ele continua sendo bom, continua sendo Deus. As circunstâncias externas não mudam a bondade de Deus. Deus continua cuidando de nós. Assim como Ele cuidou de Elias, cuidou de Eliseu, cuidou daquela viúva, Ele também cuida de você. Então cante assim com a gente. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Canta aí. Ele continua sendo bom, Ele continua, e Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua, e Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua. Infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Jesus abençoe sua semana, Jesus abençoe a sua entrada e a sua saída desde agora para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Acompanhe as nossas programações durante a semana, acompanhe aí nas nossas redes sociais os nossos trabalhos e continue nos ajudando a abençoar vidas. Se você for membro da nossa igreja, nos ajude aí com o seu dízimo, que você regularmente concede aí à casa de Deus, suas ofertas, e tempo de nós sermos generosos, pois pessoas precisam da nossa generosidade. Foi um prazer estar com vocês. Jesus abençoe e grande abraço.